Boa noite, nossos amigos e companheiros e demais interessados nos estudos do Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, desta cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje voltamos com a nova edição, que é de perguntas e respostas. Nós consultamos aqui o nosso e-mail e um companheiro que está iniciando no Espiritismo tem algumas dúvidas. E ele então pede orientação sobre a doutrina espírita. E de maneira que a sua pergunta aqui ele pergunta se pode um espírito, é a pergunta dele, pode um espírito aparecer em uma família e passar alguns dias naquela família? Se um espírito pode ter essa permanência e dar uma assistência àquela família? Essa é a pergunta. Pode sim. Os espíritos se materializam, os mortos voltam. É o que se chama a ressurreição. A ressurreição de que fala a Bíblia, e notadamente Paulo, o apóstolo, não é a ressurreição do morto, do cadáver, do defunto. Não. Que quem morreu, o corpo vai para o cemitério e não ressuscita mais. Agora, a alma que habitava aquele corpo é que ressuscita. Isso é o que se chama ressurreição. Que Paulo, o apóstolo, era um mestre em explicar esses casos de ressurreição. Paulo, em sua epístola aos Coríntios. E de maneira que a história registra, e também a Bíblia registra, muitos casos de espíritos desencarnados que se materializam. Tem as aparições tangíveis e tem as materializações. As aparições tangíveis, o espírito aparece, toca nas pessoas, chegam a falar com as pessoas, chegam a apertar as mãos da pessoa, das criaturas, quem está aparecendo, e chegam até a se identificarem, esses espíritos. E a materialização é o que Allan Kardec chama de agênere. Há seres que se chamam agênere, quer dizer, seres não criados na matéria, que viveram aqui no mundo, mas que também, quando aparecem as pessoas, aparece a família, eles aparecem materializados. E até casos que passam dias, semanas ali na família e que a família ignora, não percebe que é um espírito, de tão perfeita que é aquela aparição. Chama-se espírito materializado, que a Bíblia fala. E também há muitos casos na história da humanidade, dos livros mais antigos, fora da Bíblia, que fala também nessas verdades. E então, um caso que é notório e que a Igreja Católica registrou foi o caso de um espírito chamado um anjo Rafael, que ele apareceu à família de Tobias, que era um jovem que existia naquela época. Isso não é um fato ilusório, não é um fato de utopia, de imaginação, de criação de poetas, de romancistas, não. Foi um fato real, de que a Igreja fala e que foi realidade. Sem se falar no caso de Santo Antônio de Pádua, que defendeu o pai, ele defendeu, ele era homem, ele era uma autoridade da Igreja, o sacerdote de Pádua, da cidade de Pádua, que ele foi a outra cidade e defendeu o pai. Chama-se um caso de materialização de espírito.
E os espíritos o caso dele, ele era reencarnado. Mas existem os casos de espíritos desencarnados, que foi o caso de Rafael, que apareceu na família de Tobias. Como foi o caso, conforme reza a igreja? De repente aparece um jovem na família de Tobias. E o pai de Tobias, então, deu todo o apoio a este jovem. E este jovem passou a fazer parte da família. Acompanhou Tobias em uma viagem, curou o pai de Tobias, curou algumas doenças de pessoas da família. Ele parecia dormir, mas não dormia. Ficava no quarto separado para ele. Parecia que comia, participava da mesa de alimentação. E parecia que se alimentava, mas não se alimentava. Era apenas de aparência, chama-se o que? O agênere, que Kardec chama agênere, quer dizer um ser não gerado, materialmente falando, é um espírito. E então, depois de muito tempo, quando ele cumpriu a missão, e depois que viajou com Tobias, dando-lhe toda a cobertura de guarda de Tobias, etc., o jovem, aí foi quando ele se despediu de toda a família. E na frente de Tobias, na frente da família, ele se dissolve no espaço. Aí todo mundo compreendeu que se tratava de um espírito materializado, quer dizer, um agênere, um ser não criado. A palavra vem do grego, agênere, porque tem um prefixo a. A é o prefixo de negação. É um ser que não nasceu. Agênere. É esse ser. Então, ele se despediu. E parecia que, ele próprio disse a Tobias e à família, parecia que eu dormia, mas não dormia. Parecia que eu comia, não comia. Apertou, abraçou a mão da família, de todos, principalmente de Tobias, e desapareceu nas nuvens. É um espírito. Então nós vamos consultar aqui para acrescentar alguns dados ao Evangelho segundo o Espiritismo, na parte que fala das preces, que é o capítulo 27, Pedi e obtereis. E aqui Allan Kardec está explicando que se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito, o anjo lhe disse, o que acompanhou Tobias, que era o anjo Rafael, ao qual nós nos reportamos nos nossos comentários. Foi que na despedida, o que foi que o anjo Rafael se despediu de Tobias e da família. Ele disse, está aqui entre aspas, sou enviado por Deus para te guiar, Tobias, na tua viagem e te preservar de todo perigo. Olha o que é que o espírito pode fazer com uma criatura, porque Tobias era uma criatura, um jovem elevado, tinha merecimento. A gente só recebe pelo merecimento. E esse anjo veio dar um apoio e ajudar a família. Veio com a missão de curar membros da família. E para isso ele teve que se materializar, se tornar uma pessoa humana. E que todos pensavam que era uma criatura como outra qualquer. No entanto, era um espírito materializado. Aí diz mais, nenhum mérito teria tido Tobias. Ora, confiando no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa é a razão porque o anjo Rafael só se deu a conhecer ao regressar. Quando os dois regressaram da viagem, os dois, é que o espírito se deu a conhecer que era um anjo, que era um espírito, não era um homem como outra pessoa qualquer. E de repente ele desapareceu, depois que cumpriu a missão dele. Então nós temos esse caso, temos o caso de Santo Antônio de Pádua, que ainda estava na matéria. Santo Antônio de Pádua se deslocou, chama-se o desdobramento,
e apareceu em outra cidade e defendeu o pai dele. Isso está na história da humanidade. E muitos outros fatos dessa natureza nós encontramos nos livros primitivos da humanidade. E então nós vamos chegando aqui mais uma vez ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo. E voltamos aqui a fazer outra pergunta que nós encontramos aqui em nosso e-mail. A pessoa pergunta se existe um limite para os espíritos reencarnarem, ou eles reencarnam perpetuamente. Essa é a pergunta do mesmo irmão que fez a pergunta sobre o anjo que apareceu à família de Tobias. Ora, os espíritos têm um limite para voltar à matéria pela reencarnação, ou eles reencarnam infinitamente, quer dizer, nunca tem fim a reencarnação para eles. Sempre reencarnam. Não. Há um limite para a reencarnação. Os espíritos superiores, os espíritos puros, quando eles atingem a perfeição, eles não reencarnam mais em corpos materiais. Quando eles vêm aos mundos materiais, eles não vêm em corpo material como o nosso. Eles vêm em corpo espiritual, conforme Paulo ensina na Bíblia. Paulo ensina na Bíblia que o homem ele tem dois corpos. Um é material e o outro é espiritual. Temos dois corpos, é o que Paulo ensina. Um é terrestre, é o que a terra vai eliminar, destruir, e o outro é celeste. Diz Paulo, na epístola dele, morre o corpo terrestre, sobrevive à morte o corpo celeste, que é o corpo da alma, o corpo do espírito, que continua do outro lado da vida. Esse espírito, quando aparece às pessoas, volta para a família, para aparecer à família, aos amigos, eles voltam com a mesma aparência que tinha aqui na Terra. É o que se chama a ressurreição. Quando Paulo diz que Jesus não morreu, não nasceu, não morreu e nem ressuscitou, ele estava se referindo que se Jesus tivesse corpo material, como nós e como o próprio Paulo, aí ele teria ressuscitado, mas ele não tinha corpo material. Ressuscitar em quê, se ele não tinha corpo material? Ainda hoje procura o corpo, o cadáver de Jesus, mas não encontraram, porque ele não tinha, porque era espírito. É um espírito puro. Então, no livro dos Espíritos, na questão 112, atendendo aqui a pergunta do nosso irmão, os espíritos superiores responderam a Kardec que o espírito, quando atinge a pureza, puro e imaculado, e o caso era Jesus, não reencarna mais em corpos perecíveis. Vem como espírito materializado. E nós vemos o exemplo de Tobias com o anjo Rafael, que o anjo Rafael era um anjo e ele não tinha corpo material. Quando apareceu na aparência de um jovem, mas não era material. Parecia para todos que era material, curou todo mundo. Parecia que comia, que dormia, como o caso de Jesus, mas ele era um agênere, era um espírito materializado, um agênere. E o caso de Jesus e dos demais espíritos puros são do mesmo jeito. Então, dentro da pergunta do nosso irmão, as reencarnações têm limites. Elas não são perpétuas, infinitas. O espírito, quando atinge a perfeição, que se torna anjo, não tem mais impureza. Se não tem mais impureza, não precisa reencarnar em corpo material. Porque reencarna em corpo material para tirar as impurezas da alma. Quem não tem mais impureza, não reencarna. E Jesus era puro, não tinha nenhuma impureza. Então, é o caso de responder ao nosso irmão, que pergunta aqui, os espíritos têm um limite para reencarnar?
ou reencarnam perpetuamente. Não. Eles têm um limite para a reencarnação. Dali para frente não reencarnam mais em corpos materiais. Passa a desfrutar da condição de um anjo de um espírito puro, pertencendo ao ministério celestial que administra o universo. Então, nossos prezados amigos, nós chegamos mais uma vez ao final do nosso programa, que hoje foi perguntas e respostas. E muita paz para todos, e convidamos os companheiros para mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, em nova oportunidade. Muita paz para todos.